Mano, na moral, eu preciso aprender IA. Vou ver o Didico.IA pra ver as novidades naquela merda de canal dele. Sim, jovens, hoje a gente vai falar sobre criar vídeos, só que localmente, com o poder da sua placa de vídeo, e eu vou usar aqui o ConfyUI com o LTX2, esse videozinho aí do começo, do Alienígena, eu fiz aqui no meu PC, rapidão, 10 segundos. Obviamente você precisa ter uma placa de vídeo considerável, no meu caso aqui eu estou usando uma 5080, 5080 não, 5090, e eu gerei ali um vídeo de 10 segundos, em média, em torno de 10 segundos eu fiz em menos de um minuto ele sai, mas existem técnicas para você utilizar isso de uma forma menor, dependendo da placa que você tem. Eu recomendo que você tenha pelo menos 12 GB de VRAM para poder começar a brincar com essa parada de gerar vídeos, que nem o One também tem, mas a gente vai fazer aqui com o LTX e eu vou apresentar isso para vocês hoje. Vou mostrar alguns modelos de vídeo que eu tentei criar aqui para vocês, como o último vídeo que eu fiz, eu criei uma imagem de uma tartaruga, eu tentei refazer ela utilizando aqui o nosso LTX para criar local. Fiz um videozinho de 12 segundos, peguei o mesmo prompt que eu utilizei lá na nosso vídeo do VidNoise. E aí eu trouxe esse prompt para cá e ficou mais ou menos assim. Para criar uma cinematic tá em inglês, tá? Só para deixar claro que, como a gente está rodando local, funciona em português? Funciona, mas aqui eu fiz tudo em inglês. Obviamente, eu pedi ajuda aqui do nosso chat GP Nelson para poder criar esse vídeo. Vou fazer um short da tartaruga correndo, movimentação, e ela falando a mesma frase que ela falaria lá, né? Meu, na moral, criei um vídeo com o VidNoise e é muito fácil, você tá maluco. O background também, movimentação, parallax e tudo mais. Tá tudo aqui no prompt, eu deixo lá no nosso grupo do Telegram, caso você ainda não seja inscrito lá no nosso grupo, e também não seja inscrito aqui no canal, se inscreve, entra no nosso grupo do Telegram, que lá eu compartilho todos os meus prompts, as imagens que eu faço, tô sempre ali com a galera mostrando, tudo que eu mostro aqui em vídeo tá lá no nosso grupo. E eu vou deixar esse prompt lá também. E ficou mais ou menos assim o nosso videozinho local. Meu, na moral, criar vídeo com o VidNoise é muito fácil, se tá maluco. Funciona, ficou legal. O áudio não ficou ruim. Dá pra melhorar a gente por esse prompt. Só que ficou extremamente borrado. Não sei se a imagem tá em velocidade, ficou ruim. Mas eu tenho os exemplos aqui que nem eu fiz. O da entrada, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu preciso aprender IA. Vou ver o Didico.IA pra ver as novidades naquela merda de canal dele. Funciona. E pra ideia que eu tô tentando fazer, eu tô pensando em criar como eu posso dizer? Como se fosse vários episódios de uma série que eu vou criar, e eu vou mostrar aqui no canal como que eu fiz essa série, como que eu bolei, como que eu pensei. Eu vou compartilhar isso com vocês, e eu acho que dá pra mim utilizar isso fazendo tudo localmente, então sem eu depender das APIs externas de um Hailu, de um Vel3 ou de um Sora. Tô pensando como eu vou fazer isso, como melhorar, e aqui eu tô mostrando pra vocês como que cria esse vídeo. Fiz esse vídeo aqui, fiz o do urso, ficou muito bom, fiz de 4 segundos. Me dá a impressão de que 4 segundos é um tempo bom para criação de vídeo. Vou clicar aqui para mostrar para vocês como que ficou o ursinho. Também, esse aqui eu fiz a imagem com o ZImage Turbo, tá? Importei ela para cá, coloquei ela dentro do fluxo aqui do ConfyUI e mandei rodar o prompt. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo nessa floresta, porra? Ficou bom, pô, ficou melhor do que a tartaruga. Então por isso que eu acho que vídeos mais longos parece que fica mais borrado, e vídeos de 4 segundos ele mantém uma qualidade melhor. O que está acontecendo nessa floresta, porra? Esse aqui foi um dos vídeos que eu fiz. Eu tentei fazer aqui e não ficou bom, tá? Mas aí eu tava testando os prompts, que seria de uma capa que eu tinha feito, que era o monstro tá saindo da jaula, e aí sou eu, e aí ficou assim. O monstro
Saindo da jaula. Da jaula. Ainda tem coisa para melhorar. Eu acredito que eu consigo melhorar esse aqui, esse esqueleto, né, esse fluxo dentro do ConfUI. Eu peguei ele direto aqui dos templates. Então você vem aqui no... É esse aqui, ó, que eu utilizei. LTX2 imagem para vídeo, que transforma imagens estáticas em vídeos. Eu acredito que deve ter alguns outros melhores aqui, tá? Eu vou fazer um teste para ver se a gente consegue melhorar isso. Vou ver se eu trago também um vídeo mostrando como utilizar o One 2.5, eu acho. Não sei se é o 2.5 ou 2.6. Eu sei não, o último eu sei que ele não está disponível para usar local. Deve ser o 2.5 ou 2.2, alguma coisa assim. Vou trazer aqui para a gente poder brincar de criar vídeo com o One, mas eu já falo para vocês que tipo, a parada é pesada. Quando eu estava rodando com a minha 3080, que eu fiz um upgrade no PC e agora eu estou usando uma 5090. Cara, demorava muito mais do que 1 minuto. Lógico, 5090 tem 32 GB de RAM, de VRAM, de vídeo, né? Que facilita muito para você subir esses modelos muito grandes. Esse modelo aqui que eu estou utilizando do LTX, ele tem 25 GB. Então ele é um modelo muito grande, mas existem versões que é metade desse tamanho, então daria para você usar ali numa RTX tipo 3080, por exemplo. A minha era uma 3080 Ti e tinha 12 GB de VRAM. Então, para você ter uma base de que a parada para rodar localmente é pesado. Não só a de vídeo, mas a de imagem também. Se você pegar o Z-Image Turbo, ele rodava na minha 3080, mas eu sentia que o PC estava ali gritando para poder gerar uma imagem de 1024 por 1024. Hoje eu consigo tranquilamente fazer essas imagens aqui. Por exemplo, esse aqui é o meu fluxo do Z-Image, eu consigo usar o LoRa ou utilizar ele direto. Eu vou mostrar para vocês aqui um promptzinho básico para a gente, só para vocês terem um exemplo. Vou pegar o mesmo prompt que eu utilizei para criar a tartaruga humanoide e a gente vai fazer aqui rapidinho com o Z-Image. A gente tem uma base aqui, eu vou jogar o meu JSON e vou mandar rodar aqui bonitinho, que eu acho que dessa vez eu consigo continuar gravando com vocês enquanto a imagem é gerada, coisa que eu não conseguia com a 3080. Eu fui tentar fazer isso, gravar esse vídeo para gerar uma imagem, travou. Toda a minha gravação foi para casa do baralho. Mas aqui eu vou conseguir, e aí eu vou mostrar aqui mais ou menos qual que é o fluxo que eu faço para gerar uma imagem, zero com o Z-Image Turbo, vou lá e vou gerar um videozinho também com essa imagem que a gente acabou de gerar. Também tô pegando uma tartaruga humanoide, não ficou legal. Não, vamos gerar com outro seed. Que essa não ficou do jeito que eu imaginava, que eu gostaria que ela ficasse. Não mudou muito. Vamos fazer o seguinte, vou tentar fazer um outro prompt. Pera aí, segura, porque isso aqui não tá humanoide, eu quero que ela seja humanoide. Agora sim, depois de pedir pro chat GPT traduzir aquele prompt pro Z-Image Turbo, ele criou um novo prompt, aí ela saiu uma tartarugazinha humanoide, bonitinha, vamos ver como que ela ficou aqui. Não ficou ruim. Tá parecendo uma pessoa vestida de tartaruga? Tá estranho. Mas funcionou, agora a gente vai criar um vídeo de 4 segundos dessa tartaruga correndo na praia, e eu vou fazer mais, eu vou colocar esse prompt em português, porque também o prompt em português também funciona. Pois bem, gerei aqui localmente 2 videozinhos, e aí é legal pra gente ter uma base, por quê? Eu gerei a imagem com o Z-Image, e ele ficou essa imagem aqui. Ele tá quadrado, certo? Na hora que eu joguei pra rodar, pra gerar o vídeo no LTX2, ele corta. Se eu utilizo a mesma imagem, ele corta, porque ele dava com a proporção para ser, como fala, um vídeo 16:9. Então ele ficou meio cagado, porque ele pegou uma imagem quadrada, tentou cortar ela ali para manter a proporção, e ficou mais ou menos assim o nosso videozinho. A tartaruga quase virou uma lontra? Ficou. E eu percebo que quando tem muito detalhe, muito degradê, corte, a imagem não fica legal, pelo menos no LTX2, ele dá umas borradas monstruosas. Mas eu catei e
falei, não, me faz um vídeo quadrado, né? E ele fez um vídeo quadrado aqui também. Eu vou mostrar para vocês now. E ficou bizarríssimo. Por quê? Qual que foi meu prompt? Eu fiz o prompt em português, como eu falei para vocês, e eu coloquei assim no meu prompt. Faça uma tartaruga correndo na praia, ela está feliz e dando risada, a câmera vai se aproximando do rosto dela e ela dá uma piscada com o olho. Difícil. Prompt básico, em português, só para mostrar que realmente funciona em português, mas precisa botar mais detalhes. Precisa mostrar tipo, qual que é o tipo da câmera, como que ela vai se movimentar, o zoom, zoom in, zoom out. São alguns parâmetros de prompt que você tem que colocar. Isso serve para qualquer tipo de gerador de vídeo, né? Então você tem que passar todos esses parâmetros, como acontece aqui no GPT, quando eu pedi para ele criar para mim o prompt do vídeo, né? Ó, ele cria um vídeo, 10 segundos, realista 3D, high-end cinematic, filme AAA, uma tartaruga humanoide atlética correndo na beira da praia, pôr do sol, câmera low angle, angle tracking, acompanhando do lado, leves trepidações naturais, aí ele coloca aqui. Então, assim, são vários detalhezinhos que ou você pede pro seu GPT ou pro Gemini dar uma melhorada no seu prompt, ou você vai adicionando isso dentro do seu prompt para ficar melhor. Isso aqui foi mais para mostrar rapidamente que realmente funciona. E aí você me pergunta, mas Didi, eu não sei o que é o ConfUI. Cara, ConfUI é uma plataforma que ela cria esses nodezinhos, e cada node você pode criar, existem pessoas, várias comunidades que compartilham nodes para geração de imagem, geração de vídeo, geração de áudio, e ele facilita essa criação. Obviamente que, dependendo do tamanho eu vou mostrar um workflow aqui que eu peguei, lá no Civitai, que é um absurdo. Esse aqui ainda tá fácil. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó, o Comics. Se liga no tamanho desse workflow. Ele é gigante, ele é complexo, então o que era para ser fácil às vezes começa a ficar mais complexo ainda, mas ele facilita para você fazer algumas criações. E como tem uma comunidade muito ativa, você consegue pegar muita coisa pronta, né, para você poder utilizar e testar. Toda vez que você for instalar um JSON novo, se você for importar ele aqui dentro do seu workflow, você só pode arrastar o JSON aqui que ele já vai fazer a captura. Ele vai aparecer para você algumas informações que você precisa baixar ali, LoRa, se você precisa baixar algum checkpoint, algum modelo de linguagem para você poder utilizar. Mas basicamente ele é bem simples de usar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Mas eu queria mais apresentar aqui essa geração de vídeo. Vou mostrar para vocês também aonde baixa o ConfUI. No meu caso, estou usando a versão Portable, tá? Então eu baixo ele completo e eu só mando executar o batchzinho, mas eu vou mostrar para vocês. Você vai dar uma googada e no Google você vai colocar ali ConfUI, não é esse primeiro, apesar que assim, eu vou mostrar para vocês que esse primeiro, porque você tem um ConfUI hoje que ele roda como se fosse aquelas plataformas agregadoras, sabe? Ele já deixa tipo, meio que pronto, você paga ali uma mensalidade e você consegue utilizar ele na versão cloud, né? Então aqui tem os preços dele, eu acho um pouquinho salgado, mas dá para você ir testando várias coisas, né? Então, você tem um limite, crédito, tudo é crédito para utilizar IA. Se você está tentando fugir disso, é só montando uma máquina monstro, que nem eu estou tentando fazer, e deixar ela dedicada para IA, e aí você vai economizar. Você vai gastar muito no seu PC, mas vai economizar nesses créditos. Mas às vezes não compensa, dependendo do que você for fazer. Mas ela tem os planos dela aqui para você rodar isso em cloud, dentro do servidor da ConfUI. Porém, não é esse aqui, você pode... Tem aqui a versão para baixar. Cadê? Se eu não me engano, acho que tá na... Você consegue fazer o download do ConfUI para rodar ele como se fosse uma aplicação dentro do seu Windows. Só que toda vez que eu tentei baixar esse aqui, deu pau. Então faltava alguma biblioteca do Python, faltava alguma coisa para ser instalado. A forma mais fácil que eu acho de utilizar é usando o Portable. Você vem aqui no Git, você vai rolar aqui embaixo, onde tiver escrito GitHub ConfUI org, você clica nele. Esse é o GitHub da ConfUI. Você vai vir aqui em Releases, tá aqui na lateral, ou você vai dar um git clone na sua máquina, mas vai em Releases que é melhor.
ver a última versão, e aí aqui a gente tem a versão portable para NVIDIA e para AMD. Então fica ligado, se sua placa for AMD, você baixa a versão AMD, se a sua placa for a versão NVIDIA, você baixa da versão NVIDIA. Eu baixei essa daqui da NVIDIA, que tem 1 GB e 68 da AMD, é quase mesmo 1,5 GB você vai gastar aí do pacote Confluent. Feito isso, você vai descompactar esse arquivo dentro do seu PC e vai ter 3 bytezinhos, você roda um dos 3 bytes, um é para rodar mais leve, mais rápido no caso, um é o padrão, e o da NVIDIA tem mais uma versão lá que eu não me recordo agora, mas são 3 bytezinhos. Rodou o byte padrão, você já vai conseguir começar a criar imagem, a criar vídeo e tudo mais. Se vocês quiserem mais vídeos mostrando como utilizar o Confluent, aonde baixar as loras, aonde baixar modelo, bota aí nos comentários ou me chama lá no nosso grupo do Telegram que eu respondo para você numa nice, é só colar lá que não tem erro, eu vou estar sempre respondendo vocês. E eu acho que é isso, né, gente? É mais uma apresentação, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gerei um videozinho aqui maroto para vocês. Esse vídeo da apresentação, no início do vídeo, ele também foi gerado aqui na minha máquina local. Se você gostou do vídeo, deixa um like, isso é extremamente importante para mim. Deixa um comentário falando para mim se você já utiliza, ou se você precisa de alguma ajuda na hora de instalar, me grita aí que eu vou tentar ajudar vocês. Se não gostou, dá um dislike, também não tem problema. Me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até mais.